Trabalhando de casa ou viajando pelo mundo, eu faturo mais de 100 mil reais por mês precisando apenas de um computador e de uma conexão com a internet. Você também pode fazer isso. Hoje eu estou aqui em Mykonos, na Grécia, e eu consigo vender todos os dias pela internet. Você quer aprender como que eu faço isso? Você quer aprender a minha estratégia? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar. Gavan e Chico Sá, que sugeriu a contratação do Gallardo pelo Flamengo, mas já viu que não rola, né? A moça. Priscila derrubou tua sugestão. O tesoureiro não gostou desses dados, né? Embora o Flamengo esteja bem financeiramente, mas... Né? Será que essa conversão aí tá certa? Porque o peso argentino tá. Mas aí em dólar, né? A Argentina já fez direto pro dólar. Na Argentina eles costumam assinar Dolarizou. contratos em dólar. Mas aí a gente fica pensando o seguinte, né? Jorge Jesus, o Chico sugere o Gallardo, o torcedor fala muito no Dorival Júnior. Eu sempre faço a ressalva assim, quando eu uso o torcedor, não estou querendo dizer que existe um coletivo de torcedores do Flamengo que pensa igual. Mas eu vejo manifestações em redes sociais. Mas eu não vi, eu achava que ia pegar mais o efeito Jesus aí. E eu não vi esse entusiasmo todo, pelo menos assim, eu só posso aferir por rede social, programa de TV, eu não tenho um Datafolha na mão, um Ibope, etc. Mas você não vê uma empolgação como deveria. Não há uma febre Jesus no Rio de Janeiro, por exemplo. As pessoas não conhecem, na verdade. Então, aí eu levantei ontem no Globo Esportivo, programa que eu apresento na Rádio Globo, o seguinte tema para debate. Por que de repente aparecem uns nomes aqui no futebol brasileiro, não que a gente não conheça, claro que a gente já tinha ouvido falar do Jorge Jesus, eu já até cobri um jogo com ele, aquele em que ele caiu de joelhos, foi uma cena famosa, jogo que ele perdeu, não dei sorte para ele. O Porto virou para cima do Benfica e acabou ganhando o Campeonato Português. Mas ele já estava sendo muito falado, lógico que todo mundo tem condição de saber quem é Jorge Jesus. A minha pergunta é, por que de uma hora para outra esses caras viram febre no futebol brasileiro e todo mundo passa a querer? E aí o Rafael Marques, um dos nossos comentaristas, me disse o seguinte, eu vou te falar, não é uma opinião, é uma informação. O Rafa tem essa informação. O empresário que cuida da carreira do Jorge Jesus acha que uma passagem pelo futebol brasileiro pode projetá-lo para seleções que ainda veem no futebol brasileiro uma referência. Então, se ele passar por um clube aqui e tiver sucesso, ele pode conseguir um contrato com uma seleção asiática, africana ou mesmo sul-americana. Embora hoje os argentinos façam mais sucesso nas seleções sul-americanas, né? O Reinaldo Rueda passou pelo futebol brasileiro e hoje. Aí o Osório saiu daqui também para treinar a seleção. Enfim. Interessante. Então seria, na verdade, parte de um projeto de carreira do Jorge Jesus. É currículo, né? Isso não é uma coisa que vem dos clubes brasileiros. De repente alguém, né? Aquela cena que a gente sempre fica imaginando. Quem é que levanta o dedo na reunião e fala assim, que tal o Jorge Jesus? Né? Na onde que surge a ideia? Isso não é geração espontânea, isso vem de algum lugar. Aí cabe uma pergunta interessante que o nosso colega Carlos Eduardo Mansur faz na sua coluna de hoje do Globo. Pensando no Jesus, tendo pensado no Abel, vale repetir o questionamento do Mansur. Qual futebol o Flamengo quer? A pergunta freudiana. Eu ontem fiz uma pergunta parecida, ontem ou anteontem. Quando a gente estava falando da questão do Abel, eu fiz uma pergunta parecida aqui. O que o Flamengo quer emular? Usei uma palavra até chique. Boa. O Flamengo quer se mirar em quem? Portuguesou. O Flamengo quer ser Palmeiras? O Flamengo quer ser Grêmio? Sim. Aí são dois projetos diferentes. O Grêmio é futebol com a bola no pé, bem trabalhado e tal. Esse ano tem enfrentado dificuldades, mas foi campeão da Libertadores assim, a gente admirava isso. O Palmeiras é eficiente, pragmático, rápido. Tem uma cara. Né? Cirúrgico. Né? O Corinthians é aquele 1-0 da disciplina, da obediência e pronto. Eficiência defensiva. Pergunta que o Flamengo quer ser Cruzeiro? O Flamengo, a gente não está entendendo, ou o Flamengo quer ser ele mesmo. Não é nada disso, nós não queremos imitar ninguém. Queremos o nosso DNA rubro-negro. Porque nos últimos anos o Flamengo teve Paulo César Carpegiani. Ontem nós até fizemos essa lista aqui, treinadores todos que saíram com mais de 60%, quase 70% de aproveitamento. Então, o Abel não tá nesse time. Não era só o resultado. O Abel tem o quinto melhor aproveitamento da história do Flamengo nessa passagem. Muito da história alto, dos treinadores do Flamengo. Muito alto, né? Então não é resultado. Está se cobrando, é uma questão de desempenho, é modelo de jogo. O Flamengo teve Maurício Barbieri, um técnico da novíssima geração.
promissor. 36 anos de idade, quando assumiu o clube. Fez um bom trabalho também, né? Teve Dorival Júnior, teve Paulo César Carpegiani, de outra geração. Já foi treinador do Flamengo, Mas campeão ligado mundial. ao grande Flamengo, né? Mas isso quando tinha também 30 e poucos anos, logo depois de parar. Teve Reinaldo Rueda, um técnico colombiano, que teve o pior aproveitamento de todos eles, 52,7%. E me deu a impressão de ter chegado e saído sem entender o futebol brasileiro. Sem entender como é que funciona aqui. Não funcionou. Não deu Ele não fez o que o Sampaoli está fazendo, por exemplo. E teve outro técnico da nova geração, cria da casa, que foi o Zé Ricardo. Saiu também com um aproveitamento muito bom. Ou seja, né? Estamos falando, acho que isso é bom pontuar, de duas diretorias diferentes. Você está vendo aí o Eduardo Bandeira de Mello, Claro. que foi o presidente que contratou todos os técnicos anteriores, Mas antes do Abel. Na nova direção já existe essa contradição também. Essa nova geração investiu no Abel, né? Não quis a questão dos técnicos novos, investiu no Abel. E agora aponta para um técnico português, que vem de outro modelo de futebol, né? Disse dele que privilegia mais a defesa do que o ataque, gosta de estruturar o time defensivamente para depois... Eu acho que a pergunta do Mansur realmente faz a gente pensar, Não, né? É a pergunta. O que o Flamengo quer ser? O Mansur foi no caroço da questão mesmo, é isso? É para usar ao máximo o potencial dos jogadores que essa diretoria contratou? Mas combina com quem esse time aí, né? O Bruno Henrique, Alguém o sabe? Gabigol, o Arrascaeta, que vieram se somar também ao Diego, ao Everton Ribeiro. Quer dizer, o Flamengo tem muito jogador do meio para frente. Né? Muito jogador com potencial para ser titular. É uma escolha arrojada se o técnico português, o Jorge Jesus vier para o Brasil. Né? Porque assim, a gente às vezes fica... Se Jesus vier... Se Jesus vier, Jesus te ama. A gente às vezes fica comparando o futebol europeu com o futebol brasileiro, e às vezes é difícil, essas comparações é muito diferente, não dá para comparar, mas assim, ele é um técnico que está acostumado a trabalhar com uma outra mentalidade no futebol europeu. O futebol europeu não é um futebol brasileiro, né? E o futebol brasileiro vive esses momentos de dificuldade. Você falou isso aqui no programa quando eu estive, que é muito difícil diretoria lidar com esse assédio das redes sociais. Isso influencia nos resultados, nas escolhas, né? Especificamente no Flamengo, então, Não é? muito. O Flamengo tem falou muitos isso aqui. blogueiros, youtubers que influenciam. E, gente, é uma escolha. Eu não tô botando isso aqui em tom de crítica, não. Sim. Cada um administra como quer. Se você acha que o jeito de ouvir o torcedor Mas é é ouvir difícil, o que o pessoal está dizendo nas redes sociais, é um caminho que você escolheu. Mas tem a sua dificuldade. Você falou isso aqui, eu concordo totalmente. É muito difícil você trabalhar, fazer um projeto a longo prazo sendo assediado e torpedeado nas redes sociais. Né? Se Não, você... no nível de passionalidade que é qualquer coisa que acontece no Flamengo, né? Qualquer coisa que acontece com o Flamengo tem um tom de cair a presidente da temperatura República. está sempre quente, a chapa está sempre quente no Flamengo, né? Essa que é real. Então, diante desses números do Abel, que eu considero um dos grandes técnicos brasileiros da geração dele, né? Quantas derrotas o Abel teve? São 4. Esse ano 2, né? 4 derrotas. E foi demitido assim, acho que tem, talvez, fatos de bastidor que talvez a gente não conheça no dia a dia, né? Nas relações. Isso a gente não tem, né? Tem como ficar aqui falando a respeito. A gente O Abel sabe, alega né? que foi traído, que ficou sabendo que o Flamengo já procurou o Jorge Jesus. Como é que estavam as relações da diretoria? Porque entre Abel e time, aparentemente, estava tudo bem. Né? Mas uma coisa a gente não pode deixar de observar, Charles. Quando o grito de fora Abel chegou à arquibancada, e isso aconteceu concretamente no jogo Flamengo e Atlético Paranaense, Sim. a crise ficou sem solução. Quem pede para sair é o Abel. A gente não pode dizer assim, a diretoria demitiu o Abel quando a torcida gritou. Não é essa a sequência de resultados. Mas a crise se acentua e provoca a saída do Abel quando o grito vai para a arquibancada. E a diretoria não avaliza. Nessa hora a diretoria já está atravessando o mar para ir para Portugal. E se for o Jesus, hein? Como é que a torcida vai fazer? Hein? A torcida do Flamengo já deve estar preocupada com isso. Né? Pode xingar Jesus. Não. Como é que vai ser? Mas xinga o Jorge, só a parte do Jorge. Né? Jorge. Mas o Jorge também é poderoso, é uma entidade poderosa. São né? Jorge. As armas de Jorge. Mas Jorge tem outros por aí. Né? Xingar Jorge já não é uma coisa tão complicada assim. Tem uma matéria, acho que na Folha hoje, ou no Globo, não me lembro, né? Eu estava lendo antes de vir para cá, que até está dizendo ali que a diretoria até assediou o Sampaoli, hein? Essa notícia é quente, hein? E que o Sampaoli disse... Faz todo isso? sentido. Isso eu também ouvi. Né? Não, E que o Sampaoli disse de Também tive jeito essa nenhum. informação. Faz todo sentido, né?
Foram em busca do que está sopro novo no futebol brasileiro. Está que é o fazendo Sampaoli. sucesso aí, né? Saiu também na imprensa europeia essa notícia do interesse do Flamengo pelo Jorge Jesus, também virou manchete nos jornais europeus. Estamos aí com o jogo de Portugal. Flá vai a Madrid convencer Jesus. Eles usam Madrid com D no fim, né, em Portugal. Curioso. Tanta coisa... Que a gente já usou muito na imprensa com D. Também. Eu lembro, até os 80 usava muito com D no Brasil. Desapareceu. Os manuais chegaram a um acordo e tiraram o D. E o recorde diz: Landim viaja para levar Jesus. Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, que atribuiu a um problema pessoal o pedido de demissão do Abel Braga. A diretoria não demitiu o Abel, né? Como você acabou de falar também. A gente tem que dizer isso aqui, né? Ele não foi demitido. Concretamente, não. Concretamente, né? A gente pode dizer que criou todas as condições para que o Abel pedisse demissão. Isso a gente pode dizer. E agora com a novidade da dupla traição. A traição portuguesa e traição com o Sampaoli, né? Traição argentina. Dupla traição. Bom, eu até já levantei esse tema aqui. Eu fico na dúvida se é antiético mesmo sondar um técnico antes de demitir o outro. Vocês acham? Vocês têm essa convicção? Acho difícil, né? A gente se acostumou com isso. Não é confortável, não é uma situação que não eu pensando assim, se eu fosse treinador, eu não ia ficar tranquilão. Ah, não, estão sondando o outro aí, mas beleza, vou aqui tocando o meu trabalho. Acho que cria um incômodo. Soma aquele cenário do Maracanã domingo, com a ida um diretor a Portugal, um telefonema para Portugal. Pô. Não dá, né? É fritura total, né? E também assim... É óleo de dendê, 10 horas da manhã em Salvador. Pela precisão da informação, o Abel fala em traição porque ele diz ter procurado o Landim e o BAP, que é o vice de Relações Internacionais, para perguntar: vocês procuraram Jesus? E eles disseram: não encontramos Jesus. Isso ainda não aconteceu nas nossas vidas. Aí, né? Aí tem uma negativa. Aí ele pode considerar que é mentira e botar na conta da traição. Com esses números, a pergunta que sempre cai aqui no programa, né? Com esses números que o Abel tem, com esse aproveitamento do Flamengo, né? Por que ele foi demitido? Né? O que aconteceu? Ou seja, o Flamengo não joga do jeito como a torcida e a diretoria queria que jogasse com esse plantel, com esse elenco. É isso? Se for isso, é até bonito, né? É isso. Filosófico. Eu quero encontrar um cara que... O grupo de jornalistas velhos, que eu cito sempre aqui, do WhatsApp, que eu participo, se chama Amigos do PJ, em homenagem ao nosso companheiro Paulo Júlio Cleman. E eu digo que dentro dele tem o grupo Flamigos do PJ, porque é um grupo que só discute o Flamengo obsessivamente, né? E dentro desse grupo, dentro do grupo, havia um questionamento da falta de evolução do time. E isso eu já ouvi também de torcedores. O time com Abel dava a sensação de que não ia passar disso. Ia sempre viver de soluções individuais, que não estava apresentando, apesar de os resultados virem, porque o Flamengo tem um time bom o suficiente para isso, né? E esse aproveitamento foi muito construído dentro do campeonato estadual também, né? Ainda tem um peso grande do estadual. Sim. Não se via uma evolução. O incômodo que eu via nas discussões aqui era esse. Mas olha, a gente está entrando em junho agora, né? São 5 meses. Né? O Abel assumiu em fevereiro, foi isso? Começou o ano com o Flamengo. São 4 meses. É muito pouco tempo. Tem gente que não acha pouco. No futebol brasileiro isso não está resolvido. Eu sou da sua turma, mas tá? Isso está errado. Eu acho pouco. Nós somos bipolares. Acho que para desenvolver um trabalho é pouco 4 meses para você fazer um time complexo, de jogadores muito diferentes entre si. Eu ouço muita gente dizendo que em 4 meses alguma coisa tem que aparecer. O Sampaoli no Santos, por exemplo, não tem tanto resultado, mas você enxerga a proposta dentro do campo. Está tranquilo com a torcida. E o Fernando Diniz pode não ter os mesmos resultados do Abel, mas que você entende o que ele levou para o time. É um argumento. Vamos voltar a São Paulo para falar com o Martim Fernandes sobre um levantamento feito pelo nosso espião. Fala, pessoal! Para você que não acredita que dá para ganhar dinheiro com a internet, eu tô aqui novamente para mostrar para você que dá sim para ganhar dinheiro sem você sair de casa. Olha quanto que eu já ganhei nesse mês. Tá vendo? E você que quer trabalhar no conforto da sua casa, tendo apenas um celular ou um notebook com conexão com a internet, clica no link que vai estar na descrição desse vídeo e aprenda também como ganhar dinheiro sem sair de casa.